Boa noite a todos. Esta é a ProSim do dia 10 de outubro de 2022. A ProSim, que é a técnica energética interassistencial, grupal, presencial e à distância, né? Você pode ser um aproximador, pode ser uma mini peça no mecanismo interassistencial de auxílio nas reorganizações extrafísicas, né? Basta você entrar no nosso site www.acipec.org e fazer dois cursos que são necessários. O curso de cidadania multidimensional e o de reorganização extrafísica, ok? A ProSim, que é uma técnica energética grupal, que faz parte da instituição conscienciológica ACIPEC, Associação Internacional de Pesquisas na Conscienciologia. Tá? Nossa frase do dia: os genocidas carniceiros da raça humana são os primeiros terráqueos a serem naturalmente transmigrados para planeta evolutivamente inferior, né? Do léxico de Orto Pensatas, tá? Eu sempre peço a opinião dos nossos aproximadores lá no nosso grupo do WhatsApp, né? O G falou: precisamos elevar a frequência do planeta e acelerar o processo evolutivo. A Silvia falou: a assistência grupal pode acelerar o processo evolutivo do planeta através da para-reurbanização. A Márcia falou: a assistência para-reurbanológica contribuindo para a evolução planetária. E o Walter: transmigração, assistência reurbexológica. Ok? O Gotardo: em algum momento haverá a separação efetiva das energias sanas e das patológicas. Naturalmente, as mais evoluídas consciencialmente ficarão imunes às energias densas daqueles que permanecerão no campo das expiações em algum local no cosmos. Tá? Nós vamos ter agora o relato dos aproximadores em Jundiaí, em São Paulo. A Virgínia vai estar gravando o pessoal lá. Virgínia, você pode assumir aí. Bem, agora sou eu que vou iniciar a fala. Ok, Val. Boa noite, Carlos, tudo bem? Boa noite, joia. A todos, tá? Então, aqui foi bem tranquilo a fase 1, o campo já estava formado, foi fácil atingir o estado vibracional e já iniciei a doação de energia na fase 1 para o aproximário. Na fase 2, aplicando o arco voltaico na ZAID, eu percebi um fluxo de energia muito grande, uma energia de cor azul no coronário da ZAID, e as mãos ficaram bastante quentes, e uma energia muito fraterna que envolvia todo o campo da ZAID. Recebendo da ZAID, então, eu pude sentir também uma energia muito quente, a minha para-cabeça se descoincidiu bastante, e eu me senti muito bem, bem agradável com as energias da ZAID. Já na fase número 3, na formação do pilar, eu me conectei com todos os aproximadores intrafísicos e extrafísicos e comecei a exteriorizar a energia, e o pilar começou a girar de uma maneira bem lenta e depois foi aumentando a sua velocidade. Na fase 4, iniciei a conexão com a oficina energética grupal da ProSim, exteriorizando bastante energia, fiquei muito descoincidido e permaneci descoincidido por toda a fase número 4. Iniciando a fase número 5, que é a do bolsão interassistencial planetário, eu continuei descoincidido e exteriorizando uma quantidade muito grande de energia para a minha oficina, que é a área da saúde, para o país, para o Brasil, para o meu quadrante, que é a América do Sul, e principalmente dentro da América do Sul, o Brasil, que está no seu momento aí de eleger o seu representante máximo, que tudo seja para o melhor de todos. Terminei bem, muito agradecido, e um forte abraço a todos aí. Uma boa semana a todos. Obrigado. Olá, pessoal, boa noite a todos.
Na fase 1, eu senti já o campo bem energizado, forte, sereno, vários banhos energéticos. Na fase 2, aí no arco voltaico, recebendo da Tânia, não, esterilizando para a Tânia primeiro, eu percebi rapidamente o campo dela bem expandido, uma energia forte, recebendo uma energia serena, fraterna, muito tranquila, muito calminha. Acho que é um. E por que tá pequeno assim? Na fase 3, eu percebi o pilar girando bem forte. Na fase 4, muitas imagens de máquinas, ambiente. Na semiosfera, eu percebia o rosto da Isabel. Ela estava de cabelo preso, uma franja, e uma imagem assim, bem serena dela. A fase 5 foi a extrapolação. Eu senti muita esterilização involuntária pelo fronto chakra, corono chakra, muita gratidão, muita euforia. Eu me senti em pé aqui na frente, esterilizando para o centro do aproximário. Em um dado momento, eu ouvi o vento do sul ao vento minuano. Voltou as imagens de novo de ambiente. E na fase C, na esterilização, eu percebi claramente o desacoplamento. Mudou o padrão, voltei ao meu normal. Terminei, estou se sentindo bem, agradeço a todos aí, boa semana para todos. Olá, boa noite a todos. Na preparação, eu senti um fluxo de energia forte. No arco voltaico, trocando com o Gotargo, senti a energia suave dele. E aplicando, senti uma imensa energia saindo pelas mãos. Nas outras fases, só foi esterilização. Estou bem. Obrigada a todos, ótima semana. Boa noite a todos, tudo bem? O campo se formou comigo muito rapidamente, parecia como se tivesse o pessoal todo, o grupo todo dentro de um grande chapéu, uma grande abóboda que cobria todo o proximário. Era muita energia positiva. Aplicando o arco voltaico em Karina, parecia que ela estava dentro de um arco voltaico. Havia muita energia no campo e parecia que ela estava dentro de um tubo de cor azul, mas girava muito intensamente, era muita energia positiva. Recebendo dela, eu senti muito calor no meu corono chakra e parecia que eu estava sentindo todo o interior do meu cérebro, como se fosse até o paracérebro. Era muita energia no interior da minha cabeça e senti uma pulsação maior, mais no lado esquerdo. No pilar energético, eu senti uma acomodação muito na área estomacal e percebi no campo o Walter. Nas conexões, né, a conexão da UFIEX, eu percebi como se tivesse uma consciex que fosse dizendo adeus, sendo conduzida por um campo energético. Na energia, eu senti muito calor no nucal chakra e uma cor de verde escuro intenso. Na fraternidade me veio a imagem de pombo saindo de um ponto e vendo eles saindo, né, desse ponto e viajando numa direção juntos, como se fosse uma passagem fraterna entre eles. Na das verdades, uma imagem me veio como se fosse uma colheita de trigo, né, em que uma máquina separava o trigo da palha e do joio, então a separação correta do que realmente é verdade. Nos planetas irmãos, eu senti muito calor nos palmos chácaras e havia uma expansão muito grande dos meus dedos e das minhas mãos. Nos evoluciólogos, eu senti a presença de um serenão e um cálice muito grande, como se fosse protegendo ele, né? Cobrindo ele, e esse cálice representava a sabedoria desse serenão. E algumas consciências ao lado, observando meio que admiradas com a sabedoria desse serenão. Na serenosfera, eu senti um grande centro de energia e como se fosse um grande aramado, um grande feixe de arames, assim, tipo uma teia muito grande. No final,
eu enviei minhas energias para o meu grupo kármico familiar, no quadrante sul, as pessoas que estavam na assistência hoje, quadrante sul, que é América do Sul e Brasil exatamente. E senti uma energia muito positiva, acabei super bem, e o tempo todo estava sorrindo e com muita alegria interna. Muito obrigado por participar do grupo. Uma excelente semana para todo mundo. Olá, pessoal, boa noite a todos. Na fase 1, eu já me conectei rapidamente com os aproximadores, né? E eu comecei a sentir um inchaço nos 2 polegares, como se eu tivesse colocado, eu senti em algum tipo de equipamento que entrava ali uma energia muito quente e inchava os meus polegares. Essa energia que entrava, ela era exteriorizada também por eles. Uma sensação assim interessante, né? Entrava e saía por eles ali bem inchados e bem aquecidos. No arco voltaico, recebendo da Berê, eu senti o meu frontal aquecer bastante, né? E uma sensação de balonamento, de bem-estar e as mãos muito aquecidas. Aplicando nela, a energia saía quente pelos palmos chakras, né? Senti a expansão do campo dela, uma calmia íntima e um banho energético sentindo a presença do amparo. Na fase 3, do campo energético, eu voltei a sentir os polegares da mesma forma que eu iniciei, muito quentes e exteriorizando energias por ali, né? Luzes muito coloridas na fase 3. Nas conexões, várias cenas e descoincidência. Eu exteriorizava na central das energias, energia na cor violeta, roxa e azul anil. Na central das verdades, eu sentia a sensação de estar acima da cadeira, como se estivesse fora do corpo. Nos planetas irmãos, muitas pessoas e cenas passando. Nos evoluciólogos, eu ouvi uma frase: as lembranças precisam e devem ser sempre qualificadas. Na serenosfera, eu ouvi pessoas conversando. Eu até virei, eu tive a sensação que era o Gotardo conversando, mas depois eu percebi que não era. E parecia dentro de uma cabine, era um som abafado, assim, como se estivesse falando de dentro de uma cabine e eu estivesse escutando. Eu entrei na fase 5, exteriorizando bastante energia, voltou aquela sensação da exteriorização pelos polegares, né? E aí ele subia pelo braço, pelo cardíaco e pelo frontal. E a energia saía bem quente. Várias cenas passando. Um pouco antes de vir, eu recebi a notícia de um acidente aéreo com um parente que faleceu ontem. E aí eu não deu nem tempo de eu colocá-lo, porque foi no momento que eu estava vindo que eu recebi a notícia, né? Mas começaram a passar cenas com ele, e as lembranças vinham de conversas, rememoração, tudo isso, né? E eu comecei a exteriorizar bastante energia aí para eles, né? E muitos bocejos, lacrimejamentos, e eu terminei muito bem, me sentindo também agradecida por poder participar. Obrigada, uma boa semana a todos. Olá, pessoal, boa noite. Na preparação, eu percebi que o campo estava muito tranquilo, tudo muito sereno. Novamente, eu fui a monitora da Procin de hoje. No arco, eu não troquei com ninguém. Nesse momento, eu mentalizei todos os assistidos do dia. No pilar, eu percebi que o campo energético, ele envolvia a cabeça de cada aproximador como se fosse um campo separado, e ele era mais claro do que o campo que se formava em volta dos aproximadores. Quando eu olhei na poltrona do Damiano, eu via que muitas faces diferentes passavam pelo rosto do Damiano, e algumas vezes essas faces não tinham boca, era só o olho, como se eles tentassem falar e não conseguissem, tivesse sem a boca. Depois, nas conexões, eu percebi nos evoluciólogos, eu senti um amor imenso, uma paz enorme.
Alguma coisa me veio em relação à liberdade dos povos, liberdade de expressão das pessoas, a importância de cada um ter liberdade para se expressar e escolher o que quer. Nos serenões, me veio muito o Brasil, Rússia, Ucrânia, Síria e África. No bolsão, na poltrona, a poltrona onde estava o Damiano, ela estava totalmente envolta por uma grande fumaça branca, não dava para ver nada, nada, absolutamente nada, era muita energia, muito ectoplasma ali. Em algum momento eu visualizei um cão branco, ele rosnava muito, tinha sangue na boca, parecia que ele estava em sofrimento e ele estava em algum lugar com neve. Trabalhei bastante energia para a minha oficina, mentalizei o prefeito, os assessores que fazem parte da minha oficina, o quadrante holopensênico que eu escolhi a Europa, e no final eu terminei com muita gratidão, uma alegria imensa e agradecida por poder participar do grupo. Boa noite a todos. Olá, pessoal, boa noite a todos. Na fase 1, preparação dos aproximadores, eu achei um pouco difícil movimentar as energias. Eu estava sentindo bastante cansaço físico, mental, um certo dolorimento na cabeça e um ponto nas costas também, bem dolorido. Isso foi aparecendo no caminho aqui para a CIPEC. E ao final da fase 1, eu já estava com os palmochakras aquecidos, bem ativados, exteriorizando bastante energia. Na fase 2, recebendo o arco voltaico do Toninho, eu senti uma grande movimentação de energia na região da minha cabeça, até um certo adormecimento do meu cérebro, como se todo o trabalho energético fosse no meu cérebro, e eu senti uma certa pulsação também na cabeça. Um aquecimento na cabeça e uma energia muito homeostática, que aos poucos foi me trazendo um alívio para o mal-estar que eu estava sentindo. E aplicando o arco voltaico no Toninho, eu primeiro senti a energia girando como se fossem lâminas entre as minhas mãos, no sentido longitudinal, e depois foi aquecendo e envolvendo toda a para-cabeça do Toninho. Na fase 3, do pilar energético, eu voltei a sentir um pouco de mal-estar na cabeça, e mais para o final da fase 3 foi melhorando tudo foi passando, e eu mentalizei bastante os pedidos de assistência aqui da noite, né, que foram vários, aqui na fase 3. Na fase 4 das conexões, eu fiquei bastante desconhecida. O que eu me lembro é o FIEX grupal da Procim, eu percebi bastante assistência, várias pessoas trabalhando na assistência, mas nos locais como se fossem instalações em cima de árvores. Então, era uma coisa diferente. E em algum momento também, na parte da UFIEX, eu vi uma ave amarela, só que com poucas penas. Parecia que ela estava em cima de um galho de uma dessas árvores. Eu senti muito frio na central extrafísica da energia e na das verdades também. Em alguns momentos eu comecei a sentir dores no abdômen, do lado direito e ao redor do umbigo, que eu não estava sentindo antes. E várias vezes eu percebi a minha cabeça caindo para frente. E mesmo sem eu perceber, assim, sem eu querer. E eu não ouvi a chamada dos evoluciólogos, uma coisa que é muito rara de acontecer, normalmente, mesmo mais desconhecida, eu consigo manter alguma lucidez. Evoluciólogos eu perdi.
Na fase 5 do bolsão energético, eu mentalizei minha oficina, que é a parte da administração pública do Estado de São Paulo. E no quadrante holopensênico planetário, Europa, eu mentalizei os vários países da Europa, né? E também, principalmente, os que estão envolvidos no conflito, né? Da Rússia e da Ucrânia. Para que haja um acordo, né? De paz, de entendimento entre todos os povos, né? Daquela região. E me veio também bastante a questão das eleições no Brasil, os candidatos à presidência da República, os 2 candidatos, os candidatos ao cargo de governador do estado de São Paulo. Bastante tempo fiquei envolvida com esses pensamentos. E eu exteriorizei bastante energia para os eleitores, né, em geral, e para os candidatos também. E na parte geral, eu senti muito frio e vários arrepios, o meu corpo inteiro se arrepiava até a cabeça. Vi flashes na cor azul escuro, e uma imagem toda craquelada, como se tivesse tudo trincado, como se fosse um quebra-cabeças, assim, um fundo escuro, e depois, bastante tempo, eu fiquei vendo os pontinhos brilhantes e coloridos. E na fase da desassimilação, eu tive algumas visões também. Eu tenho a impressão de que eu vi o tertuliário, né, que fala em Foz do Iguaçu. Eu vi as pessoas sentadas naquelas cadeiras, reunidas ali, como quando a gente vê as imagens das tertúlias. Foi bem interessante, parecia que estava acontecendo em sincronia aqui com a nossa atividade. E eu voltei bem, tô me sentindo bem melhor do que quando eu cheguei, estou agradecida e desejo a todos uma ótima noite. Boa noite. Boa noite a todos. Na preparação, deu para perceber que o campo já estava bem formado e formando rapidamente. No arco voltaico com a Márcia, primeiro eu apliquei, senti muita energia saindo das minhas mãos. Recebendo, percebi uma energia muito forte, penetrando por todo o organismo e muito bom. Nas outras fases, eu só exteriorizei, mas não tive percepção. Estou bem, boa noite a todos e boa semana, obrigado. Boa noite a todos. Eu hoje cheguei, já senti o campo formado também, e já comecei, a hora que eu sentei aqui, comecei a circular a energia, já comecei a ouvir muitas vozes. As vozes feminina, masculina, tudo misturado. E depois, no decorrer da exteriorizei bastante energia, muita energia mesmo, circulei a energia também com bastante potência, e no arco voltaico troquei com o Walter. Ao receber, eu senti a minha cabeça pulsar muito, e tá uma sensação de bem-estar muito grande, muito, muito fraternismo. E ao aplicar no Walter, eu tive também, a minha mão aqueceu muito, mas aqueceu bastante, e saía fluidos de luz da mão. E me senti bastante envolvida num campo muito fraterno, meu e dele também. O pilar se formou rápido e eu coloquei os pedidos de assistência tudo no centro, né, do pilar, e visualizei muitas consignes e concierges a serem assistidas.
subiam assim como se fosse um túnel e onde era puxada por uma grande nave no teto da CIPEC. E nas conexões eu tive muitas mensagens bonitas, mas como eu não anotei no escuro, eu não lembro de nada. Lembro só das mensagens, mas não lembro para falar. E no Bolsão foi também muito assistencial, porque eu vi muita assistência sendo feita, continuou sendo os assistidos, e eu centralizei também os meus pedidos para o meu quadrante, que é a Europa, enfim, para esses conflitos que está tendo, e que haja paz mundial também, que é necessário, e que os políticos geral sejam esclarecidos e se entenda melhor para que todos os seus eleitores, né, que eles sejam fiéis aos seus eleitores nas promessas que fazem e tudo. E para o Brasil, que assista muito bem o nosso presidente, né, e que aconteça o melhor para todos. E continuei também pedindo para o meu quadrante, para assistência, para a minha oficina, e terminei com muito bocejos e um lagrimejamento e muita moleza no corpo todo, mas depois assim, eu já me senti bem, estou bem, obrigada, muita gratidão a todos. Olá, pessoal, boa noite. Logo no início, o Aproximar já estava repleto de energias e já muito bem preparado para receber os assistidos. Facilidade em atingir o EV. Recebendo o arco do Damiano, senti calor, um leve formigamento na cabeça e me senti bem. Desconhecida e assim recebi energias serenas. Aplicando a energia no Damiano, o arco, a energia fluía em jatos, as minhas mãos aqueceram bastante, enviei as melhores energias e saíam assim em jatos mesmo muito forte. No pilar, para mim hoje ele estava bem tranquilo. Coloquei todos os pedidos para assistência, exteriorizei energia no pilar o tempo todo, eu foquei mais nos assistidos da noite mesmo. Na fase 4 das centrais, percebi muitas consciências e um xamã presente fazendo limpeza energética em todos que estavam aqui presentes, inclusive nos aproximadores também. Dos evoluciólogos, uma grande roda ao redor dos aproximadores. Aí eu ouvi, era interessante que ia formando a roda e assim muitos amparadores com as mãos dadas formavam um grande círculo, né, ao redor, incluindo inclusive a Virgínia que estava fora, então o círculo se abriu, né, e ela também ficou incluída dentro desse grande círculo. Aí eu ouvi, né, assim, gratidão a todos por fazerem parte de um momento onde necessitamos de todos para concretizar um grande trabalho. Depois, no bolsão, exteriorizei para o planeta em geral, para a minha oficina do meio ambiente e para o meu quadrante América do Sul. A amparadora Serena estava presente e visualizei todos os aproximadores um a um, e cada um, nesse momento, recebendo boas energias. Também para o nosso Brasil, em especial para o cargo de presidência, que as melhores energias aconteçam, que haja discernimento e muita lucidez por parte dos eleitores. Muito grata, né, por estar aqui, por participar dessa assistência, e uma boa semana a todos. Obrigada. Boa noite.
Vi? Carlos, aqui nós terminamos, ok? Obrigado, Tânia. Obrigada. Obrigado aos aproximadores de Jundiaí que terminaram de fazer seus relatos agora. Eles estão na ACIPEC, Jundiaí, São Paulo. Tá? Nós vamos continuar agora com os aproximadores que participaram da APROCIM remotamente, à distância, como eu, que estou em Brasília, tá? E outros. Cris, você pode fazer seus relatos agora? Oi, boa noite, pessoal. Posso sim. Bom, a primeira percepção, quando eu estava trabalhando, né, na questão do campo, na primeira etapa, é como se eu fosse um pilar, como se tivesse assim, caído em mim, assim, um pilar com muita energia, uma energia muito forte que se expandia muito por todo o meu quarto aqui, que é onde eu estou fazendo a atividade, né? Meu corpo vibrava muito da cintura para cima também. No arco com a Vera, ao receber, era como se tivesse acendido uma luz bem aqui no frontal, né, no frontochakra. Foi bem interessante, uma energia muito, muito potente mesmo. Ao exteriorizar, eu ouvia barulhos de coisas quebrando, estranho, mas e eu percebia que ela estava bem envolvida com ectoplasmia. O campo dela estava, sabe, com aquela, parece uma nuvenzinha mesmo, um algodão, né? Ela tinha muita ectoplasmia. Na fase 3, começaram a surgir imagens de brincadeiras infantis e eu fui simplesmente ficando muito desconhecida. Na fase 4, algumas centrais eu cheguei a ouvir, outras nem isso. Eu comecei a apagar mesmo e fiquei assim até metade da fase 5. Eu voltei exteriorizando muita energia para os assistidos e para o planeta como um todo. Em determinado momento eu me sintonizei com todos, me deu uma alegria, sabe, muito grande, assim, uma vontade de abraçar todos. É isso, estou bem. Enquanto vocês estavam falando, eu comecei a ter muitos bocejos também, então eu acho que foi ajudando aí no desafio. E estou ótima. Obrigada aí a todos. Boa semana. Obrigado, Cris, pela participação, seus relatos. A Vera pode trazer seus relatos agora. Boa noite a todos. Eu senti, quando eu comecei a exteriorizar a energia na Cris, fazendo arco voltaico nela, eu senti bastante gratidão. E me veio uma frase, amiga para toda hora. Recebi bastante energia também dela, senti uma leveza. Na fase 3, bastante energia exteriorizada pelo lado esquerdo. Nas conexões, passei por todas as centrais, senti todas as energias de cada uma delas. Mas quando chegou nos evoluciólogos, eu senti uma tristeza profunda, choro, muito choro. Na fase 5 do Bolsão, eu exteriorizei bastante energia, muita conversa, não tive nenhuma percepção. E, assim, muita gratidão a todos. Obrigado. Boa noite. Boa noite, Vera. Obrigado pela participação, seus relatos, tá bom? A Vali pode trazer seus relatos agora. Boa noite a todos. Na preparação foi muito tranquilo, o campo estava bem assistencial, eu fiz a mobilização básica das energias. No arco voltaico, ao aplicar, as minhas mãos se aqueceram e estavam assim, bastante magnetizadas, parecia assim, um ímã que uma queria encontrar com a outra. E eu senti assim, muito fraternismo e meu coronário também se ativou bastante. Ao receber, eu me senti muito bem, né? Estava com bem-estar bastante, assim, acentuado. E meu coronário continuou ativado, ficou por bastante tempo. Quando eu entrei na fase 3, eu já me desconheci, eu nem ouvi a chamada, né, dessa fase. Já faz várias vezes que, né, várias aproximações que está assim.
Eu sempre acompanhei bem a fase 3, mas eu tenho me desconhecido. Daí, na fase 4, eu voltei, eu escutei fase por as conexões, né? Mas também eu tinha a impressão de eu estar projetada, mas eu escutava todas e não tive, assim, percepção. Entrei para a fase 5 também desconhecida, me deu, assim, um apagão, e tanto é que eu não escutei a gente entrar para a fase 5, eu só senti eu exteriorizando energia, bastante energia, e eu também ouvi bastante vozes. E é isso, por hoje é isso. Boa semana a todos. Obrigada por participar do grupo. Obrigado, Dali, pela participação. Uma boa semana para você. Ok, eu sou o último. Tá. Na fase 1, o campo estava formado, eu tive estados vibracionais, descoincidência. Eu já entrei na Aproxime meio cansado do dia, né, pensando, vou apagar, mas eu comecei a ficar descoincidido, mais lúcido. Aí na fase 2, quando eu recebi o arco da valia, eu senti o frontal aquecendo, o local aquecendo, né? E eu vi um rapaz, logo enquanto ela fazia o arco, ele dava ordens, organizava você para lá, você para cá, um rapaz jovem, assim, simpático, sorridente, ele organizando alguma coisa. Quando eu realizei o arco na Vali, né? E muito forte, eu vi uma senhora andando dentro de casa e ela virava o corredor e ela ia para o fogão se alimentar de alguma coisa, eu acompanhando ela e desejando o melhor para essa senhora. Na fase do pilar, a exteriorização e a absorção foi muito forte, né? Igual a Cris comentou, que sentia um pilar cair nela muito forte. E eu estava muito lúcido. Eu via que estava muito descoincidido, mas a mente lúcida, eu sabia em que fase que eu estava. Só que o tempo passou rápido no pilar. Na fase 4, na UFX grupal, eu vi um rapaz sendo atendido de roupa branca e outras pessoas também de branco, ele tinha um brasão no peito, algo assim, né? E na central de energia, muita energia sendo levada, e eu via que a energia era em camadas, em alturas. Lembrei de umas experiências de um tempo atrás, que eu via que a energia passava acima da minha casa, eu percebia isso em mais de uma casa, né? Eu fiquei lembrando disso. Na central da fraternidade, eu senti o cardio aquecer, né? E pensei que a gente tem que sobrepairar o sofrimento do nosso planeta, que é muito grande, é um planeta hospital. A gente tem que sobrepairar, entender que nós só estamos ainda evoluindo e disponibilizar as energias, fazer assistência. Central da verdade, fazer uma autocrítica sincera de nós mesmos, né? Para a gente alcançar a verdade, para a gente alcançar o que for melhor para fazer a assistência. Planetas irmãos, evolucionados e serenosfera, muita tranquilidade, muita paz, né? Pensei nos evoluciólogos, pensei no trabalho deles, me sentindo muito bem. Na fase 5, entrei lúcido, pensei que até saí do corpo em alguns momentos, mas muito lúcido. Coloquei a minha oficina da saúde, meu quadrante, que é o europeu, né? E muito lúcido, né? Assim, hoje, ao contrário do que eu pensava que eu ia apagar porque eu estava cansado, eu estava muito lúcido, muito bem. E agora eu estou me sentindo energizado, tranquilo, tá bom? Nós vamos abrir agora para quem queira contar sincronicidade, quem lembrou de mais alguma coisa, né? Durante a Procim, pode falar agora. Opa! O som está sem som. Tem que ligar o som aí, Gotá. Aí sim. Agora está ouvindo? O interessante, uma sincronicidade com a Silvana, que eu não tinha conversado com ela, né? E na minha UFIEX eu percebi uma consciência sendo transmigrada para outro campo, né? Para outra dimensão, né? Com muita energia. E depois ela comentou aqui no grupo que um parente havia dessomado, né? Muito interessante. E ocorreu algo interessante na fase 5, no final,
quando eu não percebi meus pés, o plano chakra parecia que não existia. Quando percebi, assim, eu estava com os pés cruzados. Descruzei os pés, parece que abri um portal. Uma coisa muito interessante. Havia algumas sincronicidades aqui, foram nas cores azul, que eu percebi, para cérebro, para a cabeça, algumas pessoas perceberam também, novamente para cérebro, né? E acomodações estomacais, foram que eu percebi, né? Vozes também, vozes foram... Eu acho que muita assistência para o Brasil, Exato. bastante, né? Esse foco assistencial no Brasil. Alguém mais, algum comentário? Zé Fini. Ok, obrigado. O pessoal online quiser fazer, lembrou de mais alguma coisa, parte do relato, viu alguma sincronicidade, pode falar agora. A palavra está franqueada. Não? Então vamos dar continuidade. Vamos lembrar aqui do nosso Google Formulário, não vamos esquecer de preencher nosso formulário, ele foi enviado para vocês, tá, pessoal? Não deixe de preencher para que nós possamos fazer aquele trabalho que nós queremos fazer com essa informação, tá bom? Não esqueça de preencher hoje. A Cris, você pode falar do seu curso quinta-feira, que você já deu uma aula, agora vai para a segunda aula? Isso. Então, nessa segunda aula, a gente entra, então, mais nas medicinas ou nas dietéticas que chegaram até nós, né, que avaliam exatamente essa questão da energia dos alimentos e os seus consumidores, né? Então, vamos para a segunda aula de um curso de 4. Espero vocês, então, a presença de vocês, quem puder assistir, né, no online, mais ao vivo, e aqueles que não puderem, vai para a plataforma na sexta ou no sábado. Uhum. Ok, Cris, obrigado, já fez o seu merchandising. Bom, nosso CDA já está, teremos a apresentação da professora Virgínia, do professor Walter, o professor Walter vai falar do livro dele, né? Que vai ser lançado junto com o Manual da Procim, né? Vai ser no nosso próximo CDA, no final do mês. Tá? Bom, lembrando que o roteiro prático eu mando para vocês toda segunda, quando eu mando o link para o Zoom, eu mando também o roteiro prático, basta apenas vocês clicarem ali, tá, pessoal? E foi um prazer estar aqui com vocês, as melhores energias. Na quinta-feira nós nos vemos. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal.